Muito bem, meus irmãos. Eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de João. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 34. Nós vamos falar sobre a falsa paz em pecar, a ilusão que afasta da verdadeira comunhão com Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 34. Leremos apenas um versículo, quero convidá-los a se colocar em pé, aqueles que podem. Posteriormente, os irmãos passarão o restante do tempo sentados. Então, versículo de número 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Podem se assentar, vamos orar. Amado Senhor, nós queremos agradecer-lhe por esta noite, por este dia maravilhoso que nos deu. Obrigado pelo culto da manhã que tivemos, os irmãos que aqui chegaram, bem como agradecidos também pelo culto da noite, por aqueles que estão conosco. Oramos, Senhor Deus, para que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento. Falaremos sobre um assunto delicado. Falar sobre pecado nunca é fácil, porque é importante que todos nós reconheçamos que nós somos pecadores. Às vezes a nossa justiça própria fecha os nossos próprios olhos das maldades que nós temos cometido contra o Senhor. Então, ó Deus, direciona os nossos corações a buscar a Tua face, a sermos fiéis, a termos integridade no nosso relacionamento com o Senhor. É o que eu agradeço e oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a paz é um objetivo universal. As pessoas, elas buscam a paz. Podemos dizer que seria o desejo, ou deve ser, o desejo de todas as pessoas. Porém, nós vamos falar sobre uma ideia que ela é equivocada, não só a ímpios, mas principalmente a cristãos. A falsa paz em pecar. Alguns podem pensar que é possível encontrar tranquilidade mesmo em meio aos pecados. Mas a palavra de Deus nos revela que é uma ilusão, que essa é uma ilusão perigosa. O cristão genuíno, ele não tem paz ao pecar. Ele não se sente confortável ao pecar. Ele entende que o seu pecado é uma ofensa contra a santidade do Deus Todo-Poderoso. Porém, meus irmãos, existe uma área das nossas vidas que muitas vezes nós começamos a pecar ou ter um relacionamento com o pecado. E aquilo faz com que nós acabamos nos afastando de Deus e isso já não mais afeta a nossa, vamos dizer assim, a nossa consciência. Como novos convertidos, o Espírito Santo ele age poderosamente nos nossos corações porque nós somos como crianças. Crianças precisam de atenção. Se você, e hoje o Bernardo esteve em casa por uma boa parte do tempo, se você der um garfo e uma faca para o Bernardo, ele não sabe o que ele vai fazer, é um bebê. Então ele precisa de direcionamento. Um novo convertido, o Espírito Santo, ele age poderosamente na sua vida, falando ao seu coração nos momentos em que ele peca, ou pelo menos direcionando os seus olhos sobre os pecados que ele tem cometido. O problema é quando nós continuamos a nossa vida espiritual, quando nós, em vez de amadurecer na nossa vida espiritual, em vez de crescer espiritualmente, nós estagnamos por conta dos pecados. Paulo, nos conselhos finais que ele deu aos Tessalonicenses na sua primeira carta, ele disse: não apagueis o espírito. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos dá a segurança da salvação. Ninguém pode perder a sua salvação. Mas o crente verdadeiro não usa isso como um cabide para cometer os mais diversos tipos de pecado. A salvação e a fé em Cristo não é um passaporte da alegria para que o crente possa pecar deliberadamente.
para que nós possamos cometer os mais diversos tipos de pecado. Então, é importante, meus irmãos, nós entendermos que o cristão verdadeiro, e essa tese ela vai ser defendida, o cristão verdadeiro, ele não pode ter paz em pecar. Das duas, uma, o cristão, ou pelo menos a pessoa que peca deliberadamente, ou peca sem qualquer problema, sem qualquer peso na consciência, ou ela nunca conheceu a Cristo verdadeiramente, ou ela está com a sua vida espiritual muito longe de Deus. Eu quero, meus irmãos, falar sobre 3 lições importantes que nós podemos entender sobre esse tema. Primeiro, o engano da paz em pecar. A falsa sensação de tranquilidade. Quando nós falamos aí nas últimas quartas-feiras do ano de 2023, nós falamos sobre os ardis de Satanás. E dentre as coisas que nós falamos, deixamos claro que o diabo ele não apresenta o pecado como algo ruim. Pelo contrário, ele apresenta o pecado como algo bom, como algo prazeroso. Estava conversando ontem com o irmão em Cristo, e eu quero dizer a vocês que para a nossa carne é gostoso pecar. O nosso ser, nós como somos pecadores, nós temos prazer em pecar. Só que em contrapartida entendemos que em Cristo nós somos novas criaturas. Não devemos mais nos dobrar aos desejos pecaminosos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então deve-se haver a luta, como Paulo fala aos Gálatas, e você pode abrir no capítulo de número 5 de Gálatas. Paulo deixa claro aos Gálatas sobre uma luta que existe, ou pelo menos deve existir, dentro de cada cristão. Veja no verso de número 16. Vamos começar com o verso de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita, ou seja, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Paulo entendia que o pecado, ele é algo prazeroso para a nossa carne. Mas para o cristão genuíno, ele entende que é uma luta diária que nós temos. É uma luta que nós batalharemos enquanto nós estivermos nesse mundo. Ele vai falar posteriormente, no verso 18, que se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre as obras da lei. E aí ele vai falar sobre as obras da carne. Posteriormente, ele vai falar ali sobre o fruto do Espírito. E no verso 24 ele vai dizer que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. No linguajar mais simples, aqueles que são de Cristo têm colocado diante da cruz do Senhor, têm lutado com todas as armas que nós temos contra o pecado e contra os seus desejos, contra as paixões que nós temos na nossa carne. Mesmo que o pecado se pinte como algo prazeroso, o cristão precisa depender de Deus. Porque lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso de número 13, é dito que nós temos do Espírito Santo o escape quando nós estamos perto de pecar. E precisamos utilizar isso para que não pequemos contra Deus. Então muitos acreditam que podem pecar e ainda assim experimentar uma paz interior. Quem é que dá a verdadeira paz ao cristão? O Espírito Santo. Paulo vai dizer que a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então a paz, ela não vem de artifícios humanos. Existem pessoas que acham que para ter paz, elas precisam de bens materiais, elas precisam de segurança, elas precisam de boa saúde, elas precisam de bens materiais. A verdadeira paz, segundo a palavra de Deus, vem somente de Cristo. Porque nós entendemos que mesmo que nós não temos bens materiais, mesmo que nós não tenhamos saúde,
Mesmo que nós não tenhamos mansões nesse mundo, nós temos Cristo, que nos dá a paz verdadeira. E não precisamos de nenhum bem material para alcançar isso. O mundo muitas vezes promove a ideia de que a indulgência nos prazeres pecaminosos traz satisfação e contentamento. Hoje em dia, você já não sabe quem é quem. Você já não sabe se homem é homem, se mulher é mulher. Você já não sabe se é menina, se é menino, se é menine. Você já não sabe de mais nada. Você olha uma pessoa barbada, você acha que é homem. E aí, qual que é o seu nome? Juliana. Ou então você vê, já aconteceu aquele... Eu vi um meme essa semana, um rapaz estava sentado numa moto, eles estavam andando. E aí o rapaz de trás estava gravando e ele estava abraçado com a pessoa da frente, que era um cabelão, parecia que era uma mulher que estava dirigindo. Quando ele chega perto do rosto da pessoa, é um marmanjo barbado com cabelo lisinho. As mulheres da igreja iam sentir inveja do cabelo do rapaz. Então, no mundo que nós vivemos, você pode ser aquilo que você quiser. Eu até citei a música que foi feita do Lulu Santos, né? Ele vai dizer que consideramos justa toda forma de amor. É isso que as pessoas, elas usam como exemplo para os seus prazeres. Infelizmente, jovens, até mesmo adolescentes, entregam-se à promiscuidade muito cedo. Quantos jovens não têm se entregado às imoralidades que esse mundo lhes oferece? Eu já falei a vocês alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, que até, pelo menos lá para os anos 1990, a pessoa ser pura não era algo, não era um artigo em extinção. Pelo contrário, era algo comum. Hoje em dia, uma pessoa ser pura, ela é motivo de ridicularizações no local onde ela está. Homens que não têm prazer com várias mulheres, muitas vezes são ridicularizados. Pessoas que mantêm casamentos por anos a fio são ridicularizados, porque hoje em dia você pode trocar de relacionamento como você troca de roupas. Então, para o mundo e para muitos crentes, essa é uma coisa comum. A Bíblia trata sobre situações que são pecaminosas, como homem com homem e mulher com mulher. Só que hoje existem tanto a igreja inclusiva, quanto a Bíblia inclusiva. Que esses textos, que a Bíblia é clara em dizer que Deus não aceita isso, eles foram retirados. Então, para você ir numa igreja hoje, e só para o seu entendimento, cada dia no Brasil nascem pelo menos 5 novas denominações. Não estamos falando de templos, estamos falando de denominações. Então, hoje em dia, existem igrejas para tudo que é tipo, para tudo que é gosto. Você já não precisa mais mudar o seu gosto para que você possa ser cristão. Se você digitar lá no YouTube qualquer ritmo acompanhado da palavra gospel, você vai achar. Então, se antigamente você gostava de heavy metal, você pode gostar agora de heavy metal gospel. Se antes você gostava lá do Roberto Carlos, você agora pode gostar do Roberto Carlos gospel. Então existem certos, vamos dizer assim, trejeitos que a pessoa agora não precisa mais abandonar os seus gostos passados. Só que isso vai contra o que diz a palavra de Deus. Que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então os gostos pecaminosos que nós tínhamos, eles já não existem mais. Eles já não devem mais existir em Cristo. Então o engano da paz em pecar também faz com que a pessoa possa se iludir, tendo no seu íntimo o entendimento que o pecado e Deus possam coexistir. É simples. A Bíblia fala que se eu confessar os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, assim, eu posso pecar quantas vezes eu quiser. Eu posso ligar a televisão, assistir quantos filmes imorais eu quiser. Eu posso, no meu celular, assistir quantos filmes e ver quantas mulheres de maneira imoral que eu quiser, que Deus está a uma simples oração de distância. Esse é o pensamento de muitas pessoas.
Só que o apóstolo João, ele é claro em dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós não podemos nos relacionar com o pecado de maneira íntima se nós nascemos de Deus. Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado, mas não podemos ser escravizados por ele. Nós não podemos permitir que o poder do pecado ele seja maior do que o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje pela manhã, eu preguei aos irmãos sobre perdão. E eu comentei no almoço com as pessoas que estavam em casa. Muitas pessoas entendem da necessidade de perdoar, mas muitos não estão dispostos a pagar o preço. Por vezes, nós sabemos de situações em nossos corações, ou de coisas que nós temos contra o próximo, de situações não resolvidas que nós temos contra alguém. Só que muitas vezes a vergonha nos impede de chegar até alguém. Muitas vezes a pessoa se sente confortável em dizer aquilo que eu falei hoje pela manhã. Ela acha o seguinte: a pessoa pecou contra mim, eu no meu coração perdoei ela e ponto final. Não é assim que funciona. Jesus deixou claro que se pecarmos, a pessoa deve ser repreendida, porque muitas vezes, talvez, vamos crer que ela não tenha entendido que ela tenha pecado. E muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são baseados, como eu disse hoje pela manhã, numa mentira. E não há igreja que cresça saudável com relacionamentos baseados na mentira. Meus irmãos, entendam que tal como foi com Acã, Israel não teve vitória sobre os seus inimigos. Por quê? Porque tinha pecado no meio do povo. Onde há o pecado escondido no coração dos cristãos, a igreja não vai crescer. Aonde nós temos pecados escondidos, não há crescimento. Por que deve ser prática da nossa igreja tratar os pecados quando eles acontecem? Para que haja pureza. Para que nós tenhamos uma igreja pura. Para que nós sejamos diante dos olhos do Senhor puros, que ele possa aceitar a nossa adoração. Então, meus amados irmãos, algumas pessoas enganam-se a si mesmas, achando que podem manter uma relação próxima com Deus, enquanto continuam vivendo em pecado. Mateus 6:24, você pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 24, alguém leia para nós, por favor. Meus irmãos, o Senhor, ele não aceita um coração dividido. Ele não aceita um coração dividido. Alguns de nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós tiramos áreas, ou pelo menos nós eliminamos algumas áreas que eram terríveis nas nossas vidas. Alguns bebiam, alguns fumavam, alguns usavam drogas, alguns eram imorais nos seus relacionamentos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nossa vida muda, porque há uma transformação de dentro para fora. Porque o Espírito Santo está habitando em nós. Agora, como pode dizer uma pessoa que é cristã e continuar nos seus pecados? Uma senhora que se diz cristã está vendendo o corpo nas plataformas adultas. E quando perguntada essa semana num podcast, ela disse: não, eu creio que eu vou para o céu, Cristo me salvou. Ele perdoa os meus pecados, mesmo que eu faça aquilo que eu faço. Isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade porque o cristão ele não pode continuar vivendo nos seus pecados. Ele não pode continuar vivendo chafurdado no pecado. Então, meus irmãos, é uma falsa religião que hoje existe, que os crentes podem pecar à vontade e que Deus vai aceitá-los da maneira que eles querem. Então, o engano da paz em pecar. Em segundo lugar, o cristão genuíno e a incompatibilidade com o pecado. Novamente, meus irmãos, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Então a fé em Cristo resulta em uma nova criatura. Nós somos novas criaturas, aqueles que estão em Cristo. A verdadeira conversão leva a uma mudança de coração e atitudes. Olha o que Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 1. Vamos lá. 1 Pedro capítulo de número 1. Abre sua Bíblia ali, por gentileza. Vamos começar com o verso de número 13. Este texto eu vou ler na versão NVT. Você pode me acompanhar na versão que você tem. Caso você queira no seu celular, tablet, acompanhar também, não há problema nenhum. Mas 1 Pedro capítulo 1, verso de número 13. Acompanhe-me, por favor. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Verso 15. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará eternamente, ou durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma clareza naquilo que Pedro disse aos seus destinatários, que muitos não precisam de explicação. Pedro defende a tese de que, como Deus é santo, os filhos de Deus devem ser santos. E esta santidade, ela deve ser vivida, por quê? Porque o preço que foi pago pela nossa redenção é o preço que nós não podemos pagar. Cristo derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. E esta salvação deve fazer em nós, ou deve agir em nós, para que sejamos puros. Para que os nossos pecados, para que a vida passada, ela não tenha efeito sobre nós. Aí eu pergunto para vocês, pode um crente ser imoral? Pode um crente ser imoral, gente? Vocês estão acordados? Agora são 19h43, está dizendo que está 27 graus dentro da igreja. Vamos tentar de novo? Um crente pode ser imoral? Não, não pode ser imoral. Um crente não pode ser imoral. Um crente pode ser idólatra? Como que um crente pode ser idólatra? Você acha que crentes não idolatram coisas? Sim, crentes idolatram coisas. Tem crente que idolatra seu time de futebol. Tem crente que idolatra roupas de marca.
Tem crente que idolatra o dinheiro. Tem crentes que idolatram os seus filhos. Tem crentes que idolatram os seus bens materiais. Tem crentes que idolatram o seu trabalho. Então notem, meus irmãos, como muitas vezes nós podemos nos afastar de Deus por conta das nossas atitudes. Aquilo que muitas vezes nós fazemos em oculto, Deus Todo-Poderoso sabe daquilo que nós fazemos. Eu entendo, meus irmãos, que uma pregação sobre o sofrimento, sobre o amor fraternal e sobre o perdão, ela é muito mais apreciada do que quando nós falamos especificamente sobre pecado. Mas se nós não tivermos um coração reto diante de Deus, nós não conseguimos amar verdadeiramente. Nós não conseguimos perdoar verdadeiramente. Nós não conseguiremos enxergar a mão de Deus nos sofrimentos que Ele vai permitir nas nossas vidas. Então a base da vida cristã é a luta contra o pecado. Porque nós fomos resgatados por Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro tem dito. Então o cristão é chamado a ser santo assim como Deus é santo. A paz verdadeira é encontrada na obediência e na busca pela santidade, não na persistência do pecado. Já vimos, meus irmãos, sobre o engano da paz em pecar, sobre a diferença de um cristão verdadeiro e a incompatibilidade com o pecado. E finalmente a gente vai ver sobre a consequência da falsa paz em pecar. Tiago 4,8, alguém lê para nós, por favor. Meus irmãos, qual a única oração que Deus ouve do ímpio? Vocês sabem? A única oração que Deus ouve do ímpio é a oração de conversão, a oração de arrependimento. Agora, quais as orações que Deus ouve do salvo em pecado? Quais? Meus irmãos, a chave está aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavrinha no início do versículo, ela dá o tom. Se confessarmos os pecados. Existem pessoas que por vezes chegam nos cultos de oração, ou pessoas que por vezes são convidadas a orar, ou que oram nas suas casas, que oram no seu trabalho, mas que as suas orações sequer passam do telhado que está acima da sua cabeça. Porque nós podemos enganar a outros, mas nós não podemos enganar a Deus. Deus conhece o nosso procedimento. Deus sabe que muitas vezes nós chegamos diante dele orgulhosos e achando que nós somos alguma coisa, quando na verdade nós não temos tido a responsabilidade de confessar os nossos pecados diante de Deus. Então eu pergunto para vocês, é uma pergunta retórica, ou seja, não precisa de resposta. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados? Não é como criança faz, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, qual foi a última vez que você sentou, colocou-se diante de Deus em oração e falou, Senhor, perdoa-me porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Perdoa-me porque eu sou uma pessoa arrogante. Perdoa-me porque eu pequei com os meus olhos, porque eu pequei com a minha boca, tratei mal a minha mãe, meu pai, meus filhos. Perdoa-me porque eu agi mal com a pessoa do meu trabalho. Perdoa-me porque eu agi com hipocrisia com tal. Meus irmãos, é aquilo que nós devemos fazer. Muitos de nós não entendemos e não experimentamos uma vida cristã genuína porque nós não estamos fazendo o básico. Nós não estamos confessando os nossos pecados. Entendam que para conhecer a Deus profundamente, não é vir à igreja somente, mas ter uma vida íntegra diante de Deus.
e sem ter um coração reto, meus irmãos, Salmo 66. Abre sua Bíblia lá, Salmo 66. Vamos lá. Todos para o Salmo 66. Eu vou ler essa passagem. Preste bem atenção, meus irmãos. Verso de número... vamos começar com o verso de número 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim. Verso 17. Pois a ele clamei por socorro, e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Ele fala, o salmista, no verso 19, mas Deus ouviu, ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então entendam, meus irmãos, existe nos cristãos de hoje em dia uma preguiça de colocar-se diante de Deus, abrir os seus corações, confessar a Deus os seus pecados e ter com Deus uma relação genuína. Muitos são os cristãos, muitas são as igrejas, que pessoas chegam com as suas Bíblias debaixo do braço, mas que a sua vida cristã é tão podre quanto aos ímpios que não vão à igreja. Eu costumo dizer o seguinte, nós vemos muitas vezes aquelas igrejas repletas de pessoas. Hoje em dia nós estamos vendo a proliferação dos coaches. O que é coach? Pelo menos um coach evangélico. É aquele que vai dizer para você que você é uma pessoa boa, que Deus te ama. Não importa o que você faça, Deus te ama. Como disse o infeliz esses dias, você é o ponto fraco de Deus. Meus irmãos, isso não é bíblico, não. Isso não é bíblico. E eu digo para você, porque essas igrejas estão cheias de pessoas que querem ter os seus egos massageados. Quem não gosta de um cafuné na cabeça? Só que tem pessoas que gostam que o seu ego seja massageado. Você é uma pessoa boa. Você não faz nada de errado. É o pecado, é o diabo. É o diabo que leva você a pecar. É o que eu disse para vocês algumas vezes, na minha mente eu penso assim, o diabo, eu? Eu não fiz nada. A pessoa que está fazendo o que ela quer. Meus irmãos, entendamos. As igrejas estão cheias, muitas vezes não é porque estão atrás da palavra de Deus. Se você quer saber se uma igreja é verdadeiramente, vamos dizer assim, correta diante de Deus, você olha os crentes quando estão fora da igreja. Muitas dessas igrejas que estão cheias, quando as pessoas saem de lá, daquele culto emocionante, as músicas que falam, o pessoal lá, muitas dessas pessoas, quando saem da igreja, suas vidas são podres. Continuam vivendo as suas vidas imorais, pecando contra Deus. Jó, e eu citei ontem na conversa, ao ser acusado pelos seus amigos que estava em pecado, por isso que Deus estava pesando a mão sobre ele, no capítulo 31, ele vai dizer, eu fiz um acordo com os meus olhos de não colocá-lo em uma donzela. Eu já falei para vocês, um dia eu estava ali na frente da igreja, fazendo o que eu não me lembro, e aí estava vindo um motoqueiro aí, descendo a Venceslau, e estava passando uma moça com uma roupa justa. E aí o idiota, ele começou a olhar, só que ele virou o guidão da moto e empacotou no meio da avenida. E aí tinham pessoas que estavam no ponto de ônibus, viu aquela cena ridícula, ele conseguiu quebrar a parte da moto dele, mas pegou a sua vergonha, subiu na moto e foi embora. Para a sorte dele, não tinha nenhum carro, nenhum ônibus atrás. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Realmente as pessoas elas não conseguem ver aquilo que nós vemos. Mas Deus, ele sabe. Deus sabe. Tem um meme na internet muito engraçado, né? Uma vovozinha, uma velhinha fala, eu odeio fofoca.
Aí a menina fala, mas vó, eu tenho uma fofoca para te falar. Ah, então fala, qual fofoca você tem para me falar? Tem muito crente que é assim. Diz que não gosta de uma coisa, mas dali a pouco está lá, com os ouvidos atentos àquilo que os outros estão falando. Ou muitos são até mesmo aqueles que gostam de fofocar. Então, meus irmãos, existem uma gama de pecados que nós muitas vezes cometemos contra Deus. Muitos de nós temos pecado grandemente dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Eu vi uma vez, e eu já também falei para vocês, um pastor dizendo o seguinte: você chama alguém na sua casa, você coloca uma toalha branquinha na mesa, você dá um copo de suco de uva para aquela pessoa, e a pessoa acidentalmente deixa o suco cair na mesa. Aí a pessoa, nossa, desculpa, aí você fala, não tem problema nenhum, tranquilo. Só que aí você tem aquela toalha branquinha, você dá um copo de suco de uva para o seu filho ou filha, e ele deixa cair na mesa. Seu traste! Você é cego? Não consegue ver essas coisas? E o pastor, ele fala uma grande realidade. Nós temos muito mais facilidade em tratar as pessoas de fora melhor do que aqueles que convivem conosco dentro de casa. Se nós, maridos e esposas, nos tratássemos sempre com aquele pudor, com aquele cuidado que nós tínhamos lá na época do namoro, seria ótimo. Seria muito bom. Às vezes, eu já brinquei com vocês, né? A gente, na época de namoro, abria a porta para as nossas esposas. Hoje em dia, se minha esposa bate a porta, eu brinco com ela. Antigamente eu achava lindo, agora eu não acho mais. Sabe, meus irmãos, brincadeiras à parte, nós precisamos enxergar o que tem nos afastado de Deus. Nós precisamos enxergar o que tem tirado a nossa felicidade em servir ao Senhor. Felicidade ao sair das nossas casas, ao vir à igreja, ao ver os nossos irmãos em Cristo, ao cantar os hinos. Não interessa que o projetor não está com problema. Nós temos felicidade em entoar os hinos ao Senhor. Estava falando para o Davi, o hino que nós cantamos ali, o último, Seguirei ao meu bom mestre, um dos meus hinos prediletos. Ele lembrou que é um dos hinos prediletos do irmão Paulo Barbosa, certo? Então, hinos assim que trazem uma mensagem poderosíssima, meus irmãos, e muitas vezes nós não aprendemos. Nós cantamos assim como se nós estivéssemos falando uma piada qualquer. A primeira estrofe do hino vai dizer que se eu tiver Jesus ao lado e com ele auxiliado, se por ele for mandado, eu para meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. A palavra de Deus deixa claro que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo devem obedecer a Deus. Esse casal precioso, Acelon e Maísa, que talvez terão que voltar lá para o Acre, é claro que a gente sente, eu falei recentemente isso para Acelon, é claro que nós gostaríamos de amarrá-los aqui e não deixá-los ir embora. Ainda tem tempo da gente orar, né? Mas eu falei para Acelon recentemente, falei, meu irmão, se for a vontade de Deus, não tem o que a gente fazer. Se você e a sua esposa forem bênção lá, é melhor vocês serem bênçãos lá do que serem uma pedra de tropeço aqui. Nós sempre precisamos estar abertos à vontade de Deus, porém eles e qualquer um de nós só saberemos qual a vontade de Deus se houver em nós um caráter reto, uma vida cristã ilibada, ou seja, limpa diante de Deus. E muitos de nós não estamos atendendo à voz do Espírito Santo porque existem pecados em nossos corações. Existem pessoas que não sentem paz em Deus, mas sentem paz no pecado. Esses nunca conheceram a Deus. Nunca foram salvos por Cristo. Pessoas que pecam sem qualquer dor na consciência. Muitos que já passaram por essa igreja, e que hoje vivem as suas vidas no mais profundo pecado da imoralidade ou depravação, nunca conheceram a Cristo verdadeiramente. E aí, meus irmãos, não adianta passar a mão na cabeça de ninguém.
Da mesma forma que lá no seminário tem um abacateiro, você não vai lá no abacateiro procurar um abacaxi, você vai procurar um abacate. Um cristão, ele vai produzir frutos de salvação. Um ímpio vai produzir os frutos de uma pessoa que é ímpia. Pode vir à igreja, pode se vestir como crente, pode ler a Bíblia, mas se não tem prazer em servir, muito provavelmente nunca conheceu ao Senhor verdadeiramente. Algo, meus irmãos, que faz parte da consequência da falsa paz em pecar é a ausência do fruto do Espírito. A paz verdadeira está ligada à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando persistimos no pecado, nós podemos extinguir a atuação do Espírito Santo em nós. Eu já falei o versículo, mas abra, por favor, 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos lá. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19. Lembre-se, meus irmãos, aqui Paulo está dando os conselhos aos Tessalonicenses ao terminar a sua carta. Entre vários conselhos maravilhosos. Vamos começar, meus irmãos, com o verso de número 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgais todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Notem que esses conselhos todos estão no tempo verbal imperativo. São ordens. Apagar o Espírito não é fazê-lo desaparecer, mas é fazer com que o seu agir ele fique cada vez mais nulo no coração do penitente. Eu lembro novamente Davi, e aí eu quero pedir que você volte para o Salmo 32. Volte lá, por favor. É um salmo pequeno. Então vamos ler todos juntos? Vocês me acompanhem na leitura, por gentileza. Poderíamos ler, e eu já falei um pouco dele hoje e na semana passada, mas nós poderíamos ler porque é o lamento de um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, mas que pecou feio. Ele pecou feio contra Deus. Veja comigo, vamos ler todos os 11 versículos do Salmo 32. Acompanhem, por favor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais os freios e os cabreços, ou os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos,
exultai todos vós que sois retos de coração. Eu já preguei todo o Salmo 32. E eu repito a informação que dei hoje pela manhã. Davi passou 9 meses longe de Deus. 9 meses. Quando ele adulterou com Batseba, até que ele foi descoberto pelo profeta Natã, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Só que ele fala, e o capítulo 32 deixa claro, que ele sentia em seu corpo a dor do seu pecado que ainda estava encoberto. Ele sentiu o coração leve, ele sentiu alegria quando ele confessou os seus pecados. Meus irmãos, o maior exemplo para nós, para vivermos uma vida íntegra, é o seguinte. O pastor Michael disse isso ontem e é a grande verdade. Davi foi perdoado por Deus, mas as consequências do seu pecado perduraram. Porque o reino de Davi foi um até o pecado e foi outro posteriormente o pecado. Deus perdoa os pecados? Deus perdoa os pecados. Mas ele é justo. E Deus é tão justo que nós colhemos a consequência daquilo que nós plantamos. É por isso, meus irmãos, que como Davi disse aqui no Salmo, muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Nós precisamos clamar diariamente pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Precisamos, meus irmãos, clamar ao Senhor pelas misericórdias dele sobre nossas vidas. Eu quero terminar essa noite dizendo a todos vocês, eu, cada um de nós conhecemos o nosso íntimo. Nós sabemos se nós temos sido escravos das mentiras, das fofocas, da prostituição, da imoralidade. Nós sabemos se nós não temos sido íntegros nos nossos relacionamentos. Nós sabemos se há ofensas entre os relacionamentos conjugais e familiares entre nós. Nós é que sabemos aonde que o nosso coração está habitando essa noite. Você pode me ouvir e talvez essas palavras elas não tenham qualquer efeito na sua vida. O que eu quero te dizer é o seguinte: existe um Deus justo e os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Se você sente paz em pecar, se não há em você qualquer remorso, qualquer sentimento que seja, é importante que você reveja a sua salvação. Talvez você nunca entregou a sua vida a Cristo. Talvez as palavras elas foram em vão. Agora, se você crê que você fez uma decisão a Cristo, viver uma vida de pecados nunca vai te trazer satisfação. Porque o pecado, meus irmãos, ele te satisfaz naquele momento, mas depois ele vai te levar para cada vez mais longe de Deus. Você pode orar o que for. A única oração que Deus vai ouvir é quando você clamar ao Senhor por perdão dos seus pecados e viver uma vida íntegra diante do Senhor. Eu me lembro, uma vez, pastor Daniel colocou no grupo da igreja uma imagem, e eu não vou lembrar a frase em si, mas é que muitas pessoas só lembram de Deus na hora de pedir orações, mas não se colocam diante de Deus para que elas possam ser os instrumentos de oração. Não é pecado você pedir para que pessoas orem. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca falei para ninguém, e eu espero que não seja o teu caso. Lá em Barueri nós orávamos todos juntos. Fazíamos alguns grupos. E eu sempre gostava quando eu caía no grupo do meu pastor. Porque eu queria que ele orasse por mim, que eu achava que aquela oração era poderosa. Toda oração é poderosa, meus irmãos. Se houver um coração reto por trás dela. Se talvez o meu pastor tivesse em pecado, minha oração também não passaria de dentro. Então notem como é importante que nós sejamos verdadeiros e íntegros diante de Deus. Não saia daqui essa noite, meu irmão, sem ter colocado o seu coração diante de Deus.
O Senhor está a uma oração de distância. Daqui a poucos segundos, eu vou pedir, você não faça isso agora, mas eu vou pedir para vocês baixarem as suas cabeças e quando você estiver diante de Deus, coloque-se. Talvez você não lembre de pecado nenhum, mas coloque-se diante de Deus. Senhor, me perdoa, porque talvez eu cometi algum pecado que eu não me lembre. Agora, se você se lembra dos pecados e talvez esses poucos segundos não vai dar tempo de você confessar todos, chega diante de Deus, na sua casa, antes de deitar. Deus tem todo o tempo do mundo. Independente de quanto seja, coloque diante de Deus. Abra o seu coração. Como o João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outra passagem, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele não lança em rosto. Ou seja, Deus não vai lançar na nossa cara um pecado já perdoado. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Darei alguns poucos segundos para você colocar o seu coração diante de Deus. Ore, peça ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor por perdão. Se houverem pecados a serem confessados, faça nesse momento. Use esse tempo para que você possa estar em comunhão com o seu Deus. Alguns poucos segundos e eu orarei e fecharei essa noite com uma oração. Amado Senhor, o único pecado que não pode ser perdoado nesse mundo é o pecado da incredulidade. É importante que, como cristãos, nós possamos abrir os nossos corações diante do Senhor, para que o Senhor possa nos perdoar. Que entendamos, ó Deus, que não há qualquer valor nesse mundo em ser um cristão se nós não queremos ser puros. O preço que foi pago pela nossa redenção foi um preço que nós não podemos pagar. A única coisa que o Senhor nos pede é obediência. Então, ó Deus, quebra todo o coração endurecido pelo pecado. Corta, Senhor Deus, as amarras que nos prendem aos pecados desse mundo. Faz-nos contemplar a Tua glória, Senhor. Faz-nos buscar a Tua face, a Tua misericórdia. Assim como disse Davi, Senhor Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que nós tenhamos, Senhor Deus, este costume daqui para frente, diário, de colocar os nossos corações, de abrir os nossos corações, de confessar os nossos pecados. Sejam palavras, sejam atitudes, sejam situações que estão guardadas em nosso coração por anos a fio, mas que hoje à noite, dia 27 de janeiro de 2024, seja o dia em que nós estaremos novamente numa comunhão plena com o Senhor. Quebra, Senhor Deus, os corações endurecidos. Se há alguém essa noite que não tem Cristo como Salvador, dê a essa pessoa o entendimento, para que saiba que se morrer essa noite sem Cristo, o seu destino é o lago de fogo. Mas tu queres salvar, ó Deus, aqueles que achegam-se a ti. Tu tens o desejo de salvar, ó Deus, a todos os homens. Então, por favor, Senhor, que também hoje seja a noite da salvação e também da reconciliação daqueles que estão afastados do Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. De todo o coração, meus irmãos, fale com Deus essa noite. Coloque-se diante de Deus, nem que seja no momento que você estiver lá no chuveiro, tomando banho, que você estiver no seu tempo, no seu quarto, sozinho, mesmo que você esteja deitado ao lado da sua esposa ou do seu marido, com a cabeça no travesseiro, abra o seu coração diante de Deus. Que tenhamos relacionamentos íntegros, verdadeiros diante do Senhor. E nós, assim, poderemos gozar das misericórdias do Senhor cada dia. Que Deus abençoe a todos nós.